De jeito, né? Nossa, a luz tá muito forte. Aí fica muito escuro. Gente, oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Só um minutinho. Deixa eu... Nossa, tá péssimo. Ó, a iluminação não sei como está. Pra mim está muito ruim. Não sei como que tá aí pra vocês. Tá bom? É que eu acho que meu filho mexeu aqui nos botões e eu não tô conseguindo ajustar essa iluminação. Tá muito forte. Tá doendo até meu olho. Ai, gente, essas crianças deixam a gente doida, né? Mas vamos ver como que fica. Porque tá doendo muito o meu olho. Tá bom? Que bom saber. Mas eu acho que ele mexeu aqui porque a iluminação tá forte pra mim. Então tá doendo meu olho. Mas vamos que vamos, né, gente? Nada de desistir por causa disso. Ok, Biba. Obrigada pelo retorno, viu? Então, hoje eu não vou atrasar não para começar. Já dei uma atrasadinha, né? Mas não vou dar mais um tempinho, porque eu acho que hoje eu vou demorar um pouquinho nesse tema, porque é um assunto que eu gosto muito, sabe? É a minha vida. Depois de eu falar sobre o brincar, a importância do brincar na infância, depois de falar sobre a criança e suas emoções e sentimentos na quarta, ontem eu falei sobre a aquisição das habilidades sociais na infância. Hoje eu vou falar sobre o brincar na psicologia. Eu vou procurar, se vocês acharem que eu tô falando alguma coisa técnica ou muito técnica, por favor, vocês me deem um aceno aí falando, Mariana, você está falando muita coisa técnica, eu não tô entendendo. Porque eu vou procurar não usar termos técnicos, ou o que eu usar, vou explicar para vocês, tá ok? Então, infelizmente, a Semana da Criança está chegando ao fim. Estou triste porque eu estou amando fazer essas lives. No começo eu estava um pouco inibida, que eu nunca tinha feito, mas agora eu já peguei intimidade com o Instagram, eu acho, né? Porque tecnologia a gente nunca acha que tá o suficiente. Então, infelizmente, hoje, nosso último dia, mas não que não teremos outras lives, lógico que teremos. Outros assuntos. Qual foi meu objetivo com essa semana? Falar um pouco das coisas boas, tá, gente? Afinal, a gente tá falando de criança, né? E antes de ter a psicologia, tem a criança. E antes de ter a psiquiatria, tem a criança. Então, antes de ter todas essas profissões que cuidam da criança, porque apresentam algum tipo de transtorno, existe a criança. Então, eu quis falar sobre isso e não de psicopatologias. As psicopatologias a gente deixa mais pra frente, tá bom? Aí vocês. Hoje eu já recebi uma ideia da minha prima de falar sobre ansiedade infantil. Legal, já fiz uma postagem no meu canal sobre isso faz um tempo. Falei de depressão, mas eu falei depressão de uma maneira geral, não só infantil. Mas então, vamos lá, né? Algumas pessoas. Por que eu resolvi falar sobre psicologia infantil? Sobre o brincar na psicologia? Porque, assim, como eu sempre digo, eu gosto muito de cuidar de crianças na terapia. É o meu público, assim, que eu amo, sabe? Que, assim, não tem igual pra mim. Não que eu não goste das outras faixas etárias, mas criança pra mim é tudo, sabe? Não mexe com criança pra mim que tá mexendo comigo.
E eu já trabalhei muito com criança e pretendo continuar meu trabalho aqui em Rio Claro com criança, na parte emocional, né? Na parte de deficiente, assim, eu nunca cuidei, para falar a verdade, mas estamos abertos a experiências e a novos conhecimentos também. E o que que foi? Por que que eu resolvi falar, né? Do brincar na psicologia? Porque é exatamente isso. Muitas pessoas perguntam, Mariana, mas como que trata uma criança na terapia, né? Como que é? Porque eu sei que adulto fala, adolescente fala, mas a criança fala também? Fala, né, no sentido do que está acontecendo com ela? O porquê que ela está indo para terapia? Tem crianças que falam, tem crianças que chegam assim, a gente fala assim para as crianças, você sabe por que você tá aqui? Ah, eu sei, tia, por causa disso, que eu não tô indo bem na escola. Às vezes nem é aquilo que ela tá falando, mas é o que tá incomodando ela no momento. Às vezes o que incomoda os pais que trazem a queixa não é nem o que ela tá trazendo, mas enfim, é aquilo que está incomodando ela naquele momento. Tem crianças que falam. Tem crianças que não falam, que não sabem. Às vezes falam, ah, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, né, tal. Então, para essas crianças que não sabem, e até para as crianças que sabem, a gente costuma usar como que a gente trabalha. No meu caso, eu trabalho com a caixa lúdica. Depois eu vou explicar sobre o que é a caixa lúdica. Então, assim, ó, vamos começar do começo, né? Não se perde, Mariana, senão o pessoal não vai entender. Como que chama na psicologia a psicoterapia infantil? Ela se chama ludoterapia. Ludo por quê? Vem de lúdico. E lúdico é o quê? Brincar, brinquedos, jogos, interações. É uma coisa light, tá certo? Então, através da ludoterapia, a gente fornece para a criança um tempo e um espaço para que ela se, como que eu poderia, se encontre, né? E sem julgamentos, sem nada, sem nenhum tipo de regras, né? Porque a gente entende que a, a ludoterapia, o brincar, faz com que a criança. Eu sei que existem algumas abordagens também que trabalham com o adulto, acho que até a psicanálise trabalha, mas eu nunca trabalhei, então eu não posso falar disso. Faz com que a criança entre em contato mais com seus sentimentos, né? Já que ela não tem tanta clareza do que ela está fazendo ali. E a ludoterapia ela é usada em todas as abordagens da psicologia. Sinceramente, eu não sei se em todas, né? Mas quando você trabalha com criança, a gente entende que está fazendo um jogo, está brincando com ela, independentemente da técnica. A técnica é o jeito como você vai fazer essa ludoterapia. Depois eu vou explicar a técnica. E no brincar, a criança ela é capaz de demonstrar seus sentimentos, seus medos, seus conflitos, enfim, isso tudo por meio da ludoterapia, que o que é? É a psicoterapia infantil, tá certo? Mas vamos pensar. Será que a criança já chega achando que tá tudo bem lá na sala, né? Que já tá tudo certinho, nossa, que ela já se sente em casa? Lógico que não, né? Ninguém, né? Aliás, mesmo você que é adulto, você não vai chegar achando que é o dono do pedaço, né? Achar que você pode fazer qualquer coisa. A gente sempre chega com dedos, né? Com receio, né? Do que vai acontecer no local estranho, que, que no caso da criança provavelmente talvez nunca tenha passado por um processo de terapia infantil. Então, o que a gente tem que fazer? Para que essa criança se sinta mais segura, mais confortável nesse ambiente e consiga demonstrar as suas emoções e sentimentos,
Ela precisa que o psicólogo lhe dê abertura e mostre que ali ela vai ser acolhida em todas as suas questões. Ou seja, ela pode trazer qualquer assunto do jeito que ela quiser, pode ser verbal, não verbal, do jeito que ela quiser. É um espaço, a gente fala muito assim, é um espaço seu, tá certo? É um espaço para você demonstrar o seu jeito de ser, mostrar quem você é, não precisa se esconder. Entenderam? Então, ele faz assim, como que o psicólogo vai fazer com que a criança se sinta desse jeito, segura, confortável, apta a estar ali demonstrando o que mais lhe incomoda? Primeiro, eu costumo fazer assim, que foi o jeito que eu fui ensinada e que eu acredito que dê muito certo, porque já funcionou muito com muitos pacientes meus, ou todos os pacientes, inclusive os adultos, lógico. Primeiro, eu faço uma apresentação minha. Falo quem eu sou a Mariana, sou psicóloga, tô aqui para te escutar. E você fala assim, mas Mariana, para todas as idades? Para todas as idades de criança, para todas. E até de 2 anos? Olha, fala a verdade, nunca tratei criança de 2 anos, já tratei de 3, de 2 para 3. Até nessa idade eu eu faço isso. Eu me apresento, eu falo que eu tô ali para acolher, que eu tô ali para aceitar a criança do jeito que ela é. Tem crianças que aceitam mais rápido, que nós chegam, já já entendem o que você está falando, já, enfim, chegando, enfim. Agora tem criança que se retrai mais. E isso você vai com o tempo, você vai conquistando, né? Porque a psicoterapia infantil, assim como os outros tipos de psicoterapia, é um processo longo. Tem os processos mais curtos, mas a maioria é longo. Então a gente faz isso, se apresenta, mostra assim como que você trabalha, você explica o seu papel, o que você está fazendo ali naquele momento em que tudo é novidade para ela. É importante que a criança tenha espaço e liberdade para te questionar. Tem crianças, como eu já falei, tem de tudo, né? Tem desde aquela mais extrovertida até aquela que se fecha no mundo dela e não quer nem saber que você tá ali, independente do que você fizer. Você pode virar cambalhota que a criança não tá nem aí pra você. Mas enfim, você tá lá disposto a ajudá-la, né? Então, você dá uma abertura da liberdade para ela te questionar. Tem crianças que questionam, perguntam minha idade, essas coisas mais pessoais, né? Até pelo fato delas não saberem muito o que é psicologia, né? Mas quando eu explico, eu procuro explicar, ó, sou psicóloga. Psicóloga, ela trata dos seus sentimentos, o que tá te incomodando, o que te tá atrapalhando, o que não tá te deixando brincar, por exemplo. Lembra que eu falei lá na segunda-feira? Se a criança tá com dificuldade de brincar, você tem que ficar atenta. Enfim, você vai falando uma linguagem dela, tá certo? Então ela tem que se sentir segura, à vontade, confortável e confiante com o psicólogo. Eu vou falar aqui uma frase que eu tirei de um site que chama Psicanálise Clínica. Depois eu vou mandar o material para vocês, está lá bonitinho. Ó, basicamente, o terapeuta deve aceitar positivamente o que o paciente é e faz no momento para que a mudança possa chegar. Dessa forma, o profissional pedirá que o participante expresse seus sentimentos presentes e de maneira livre. Aquilo que eu falei, à vontade, né? Vai falar. Fique à vontade para você ser o que você é. Então, é importante que o psicólogo seja empático,
para poder capturar e entender os sentimentos dessa criança. Então, ele vai conseguir dessa maneira um campo vasto para explorar como esse indivíduo se mostra no mundo, demonstrando tanto conseguindo entender, como é que eu poderia falar? Conseguindo desbravar o seu consciente, que é aquilo que a gente tem, assim, em nível consciente, é lógico, né? Mas em nível que a gente tem conhecimento do que está acontecendo, do consciente com relação àquilo que a gente sabe, que a gente tem conhecimento, ou até com relação ao inconsciente, daquilo que a gente não tem acesso, daquilo que se demonstra através por exemplo, de transtornos como a ansiedade, uma angústia. O inconsciente é isso, ele vai se demonstrar através de uns meios que não são conhecidos, né? Por exemplo, uma pessoa, ela tem mania de limpeza, vamos supor, tá? E ela não tem consciência de que alguma coisa dentro dela está incomodando. Então a psicoterapia vai estar. Eu já tratei um menininho de 3 anos que ele tinha mania de limpeza. Nossa, ele tinha uma mania de limpeza que eu ficava intrigada, gente. Que olha, uma graça, menino. Nossa, graças a Deus que ele melhorou. Não que ele ficou porco, né? Mas uma criança de 3 anos. Bom, meu filho se preocupa com a limpeza, então até eu já tô ficando, né? Com a antena ligada. Mas isso aí é coisa de mãe. Então, isso daí. Então você tem que ter em mente que você dando essa abertura para a criança, ela vai conseguir demonstrar para você os seus conflitos mais secretos. E você tá ali para recebê-los de maneira a acolhê-la e mostrar para ela, olha, o que está acontecendo? Olha como você está se portando, né? Isso está te incomodando, parece que você está se sentindo assim, né? Você vai mostrando. Tem crianças que trocam ideia quando você começa a mostrar para ela o que está acontecendo. Tem crianças que simplesmente te escutam, mas simplesmente fingem que não te escutam, né? Porque é muito difícil você entrar em contato com algumas questões. Então, assim, ó, que nem a Berasturi, que é uma psicanalista, é até desse livro aqui que eu peguei, gente. Nossa, esse livro aqui é ótimo. Nossa, não terminei de ler ainda. Mas só o que eu já li, nossa senhora, amei. Mas isso aqui é coisa técnica, tá? Mas quem quiser também, nada impossível de se entender. O que ela diz? Ó, por meio do brincar, a criança vence as realidades dolorosas e domina medos instintivos, projetando-os ao exterior nos brinquedos. O que é projetar, que nem eu disse? Um termo técnico. Projetar. Mas quer dizer a mesma coisa. Você coloca para fora em alguma coisa. Você, por exemplo, você fala que o outro é chato, mas na realidade quem é chato é você. Você entendeu? Então você coloca no outro uma característica sua. Nesse caso, você coloca no brinquedo uma coisa sua. Esse mecanismo é possível porque muito cedo a criança tem a capacidade de simbolização. Simbolizar. Ela transforma aquilo que é o brinquedo, que é um símbolo, ela está simbolizando, numa coisa que eu estou entendendo que ela está trazendo para mim. Ela não está falando, olha tia, eu tô triste por causa disso, disso, disso. Ali no brinquedo ela tá simbolizando para mim. E eu tô sendo capaz de entender o que ela tá me mostrando. Então, durante a ludoterapia, a gente percebe que o mesmo brinquedo, ele apresenta vários significados, de acordo com a situação que a criança está vivendo. Enquanto ela brinca, ela busca representar algo e luta por esse algo, e que todos esses significados devem ser trabalhados e interpretados
para ter acesso às regiões mais profundas da sua mente. Então, aquilo lá, trabalhado, interpretado para que você tenha acesso às suas regiões mais profundas da mente. Ou seja, você vai, através daquele brinquedo, você vai mostrar para ela o que ela está procurando ali. Você vai falar para ela o que ela está mostrando ali através daquela brincadeira, né? Então. Aí é praticamente isso. E através de você falar para ela, quando você fala, ó, você tá mostrando que você tá triste, parece que essa situação tá te incomodando. Você vai estar acessando o inconsciente dela para que ela, por meio dessa interpretação, comece a compreender, comece a trazer à tona aquele conflito que a incomoda, né? Porque às vezes o que acontece? Os pais trazem uma queixa. A queixa que a gente fala é queixa manifesta, aquela que está mostrando. Por exemplo, a criança está com dificuldade de aprendizagem, mas ela nunca teve dificuldade de aprendizagem antes. Então, o que está acontecendo nesse momento que ela não conseguiu expressar que está causando a dificuldade de aprendizagem? Exatamente isso. Brigou com o coleguinha na escola e ela não falou, e ela não externou isso para ninguém. Ela caiu, se machucou, tá doendo muito e ela não conseguiu curar isso, não falou pro papai e pra mamãe e aquilo a incomoda. Sabe, tem N motivos. Às vezes uma dificuldade de aprendizagem, é lógico que às vezes tem só o caso de dificuldade de aprendizagem. Não estou descartando essa hipótese. Mas muitos casos que a gente fala assim, pô, mas a criança sempre foi bem na escola, ela sempre se deu bem com os coleguinhas, ela sempre perguntava pra tia. De repente ela não pergunta mais pra tia. De repente ela começa a ir mal nas provinhas, não presta mais atenção na aula. O que está acontecendo? Então é alguma coisa que está machucando ela internamente, que ela não soube expressar verbalmente e que ela guardou e transformou nessa dificuldade de aprendizagem. Será que deu para entender um pouquinho? Então é algo escondidinho, algo que está lá no fundinho dela e ela não soube transformar isso em palavras. Tá certo, gente? Isso é muito interessante, sabe? Porque a gente acha que criança não entende, a criança ela entende, só que ela entende de um jeito diferente da gente. Ela entende de um jeito mais emocional, porque ela é muito sensorial ainda, sabe? Então ela não consegue, assim, manifestar verbalmente o que ela tá sentindo. Voltando agora para a live, né? Eu falei um pouquinho aí da prática. Então eu vou falar sobre as características de uma ludoterapia. Como eu disse, a ludoterapia é feita por meio de brinquedos, né? E o que no consultório tem que ter para a gente poder realizar uma sessão de ludoterapia? Nesse consultório tem que ter, eu até esqueci de pôr aqui na minha colinha, mas eu lembrei. Tem que ter uma mesinha pequena, cadeirinhas, um tapetinho para ela poder sentar no chão, que eu não acho legal sentar assim diretamente no chão, às vezes tá frio, né? Colocar um tapetinho bonitinho, não precisa ser caro, mas interessante. Eu tô montando a minha salinha infantil, assim, nada tá ficando caro, até porque não dá, né? Mas tá ficando bonitinho. Colocar duas cadeirinhas pelo menos. Isso daí é um móvel, né? Eu acho que a mesinha e a cadeirinha tem que ter, né? Eu acho que. E o tapete, porque são lugares onde a criança vai poder se expressar. Porque você não vai sentar numa poltrona com a criança, certo? Até porque também na poltrona onde ela vai pôr o brinquedo, se for o caso. Então não vai ter. Depois tem que ter
jogos assim. Isso aqui eu peguei de um site, mas eu vou até tirar isso porque eu não uso jogos, tá, gente? Eu, assim, procuro não usar. Depois eu vou explicar por quê. Então, assim, bichos de pelúcia, bonecas, papel, material gráfico. O que que é material gráfico? É lápis de cor, cola, lápis preto, borracha. Sim, o básico, né? Uma tinta guache, não precisa ter muita coisa, uma massinha de modelar. Às vezes tem gente que substitui por argila. Eu particularmente não gosto, mas tem algumas abordagens que trabalham com a argila. Brinquedos diversos, como casinha, soldado, animais domésticos e selvagens, sabe aqueles de plastiquinho que tem? Carrinho, blocos de madeira, família de assim, bonecos de família. Família de bonecos, ô Mariana. Família de bonecos, né? Que isso daí é essencial ter, isso é muito legal para trabalhar a questão familiar, tal. O que que eu questão dos jogos, né? O porquê que eu não gosto, assim, quem usa, eu acho legal não colocar muitos, colocar no máximo um, se for possível. Porque assim, o que que eu entendo? Eu entendo assim, e eu aprendi assim também, e eu entendo assim, concordo. Todas as vezes que eu pus jogo dentro eu vou falar, caixa lúdica, tô adiantando, né? Todas as vezes que eu pus jogos dentro de caixa lúdica, o que que aconteceu? A criança se prendeu ao jogo. Por quê? Quando a criança pega os brinquedos não, que permitem ela criar, o que a gente vai fazer? Vai interpretar, né? E quando a gente interpreta, vem à tona os sentimentos ruins dela. E nos jogos estruturados, como que a gente vai trabalhar? Sim, não sei, eu sinceramente, assim, a gente pode trabalhar, não é impossível, porque eu já pus jogos, deu para trabalhar a questão assim de ganhar, de perder, de competição. Mas assim, a criança ela não cria em cima daquele jogo. Tem criança que tem casos de criança que cria. Isso eu já vi. Porque tem crianças que são sensacionais, né? Tem uma imaginação assim maravilhosa que acho que nenhum adulto tem. Mas a maioria delas, principalmente se for criança maior, assim, de 7, 8 anos, elas vão ficar ali naquele jogo. E depois eu não vai conseguir trabalhar mais nada, porque elas vão querer ficar no jogo, porque o interessante é o jogo, porque o legal é o jogo. Nessa idade, eu acho legal, assim, ter um jogo. Porque, assim, aí vai chegar uma hora que ela vai enjoar e vai ter que pegar outros brinquedos. Agora, se você colocar muito jogo, não vai virar. Então, isso trabalha a interpretação e que a criança entre em contato com os conflitos dela. Vai ser muito difícil, gente. Eu sinceramente, eu não recomendo. Mas também não sou, né? Cada um tem o seu ponto de vista, né? Então, isso aí eu já falei. Então, a ludoterapia, como ela procura acessar os conflitos, os medos, as dificuldades mais íntimas da criança, ela representa situações vividas no seu grupo familiar, no seu grupo de amigos. Isso aqui eu já falei. E a partir disso, ela no brincar, ela vai conseguir demonstrar, ter contato com as situações com as situações que, como é que eu poderia dizer, com as situações pelas quais ela passa de maneira mais saudável, pelas situações conflituosas. Então ela começa a elaborar situações de maneira que se torne capaz de lidar com elas de uma maneira tranquila. Aí quando eu falei, né, eu já falei da caixa lúdica. Tem a caixa lúdica, o que que ela é? Ela é uma técnica utilizada na abordagem psicanalítica.
A abordagem psicanalítica é aquela que foi criada por Freud, né? Freud só tratou, se eu não me engano, tá? Porque eu não estudei, assim, muito profundamente Freud. Estudei mais na faculdade, mas muito teórico. Se eu não me engano, só tratou uma criança. E eu acho que ainda nem deu muito certo. Mas depois veio Ana Freud, que é a filha mais nova dele, depois Melanie Klein, depois outros autores falando da psicoterapia infantil nessa abordagem, e foi inserida essa caixa lúdica. O que é essa caixa lúdica? Ela, assim, eu já trabalhei com caixa lúdica de madeira. Ela é uma caixa, eu não sei a medida dela para te falar a verdade, mas ela tem que ser um pouco grande, tá? Acho que uns 40 por 40, mais ou menos. Ou 30 por 30, 30 por 30 ou 40 por 40. E lá você vai pôr brinquedos. Aí essa caixa ela é fechada, tá, gente? Ela tem um cadeado. Bom, um cadeado porque eu trabalhei numa clínica escola, tinha cadeado, mas provavelmente se for trabalhar em consultório não vai precisar desse cadeado. Você vai pôr brinquedos lá, como os que eu disse, bonecos, animais selvagens, domésticos, soldadinho, família de boneco, família de bonecos, carrinho, pode pôr aviãozinho, aí você põe folha de sulfite, lápis, enfim, é aqueles materiais que eu já falei. Se quiser, põe um jogo, tá? Na abordagem psicanalítica. Se quiser, massinha, né? Que eu esqueci de falar. Então você vai colocar lá os brinquedos. E na apresentação, no dia da primeira sessão, se for necessário, em algumas outras sessões, porque às vezes a criança ela não entendeu muito bem do que se trata, porque ela está ansiosa, porque ela chega sem saber o que está acontecendo, você vai explicar. Amiguinho, eu chamo sempre as crianças pelo nome, gente, pelo amor de Deus, hein? Não vai falar filho, sabe? Até a mãe, quando eu faço orientação com a mãe, eu chamo a pessoa pelo nome, não falo mãe. Porque antes ela ser mãe, ela é uma pessoa, tá certo? Não chama o pai. Nossa, você vai nos médicos e fala, ô mãe, sabe? Nossa, é uma coisa que, bom, eu não gosto. Não que eu não seja mãe, eu sou mãe, mas eu, antes de ser mãe, eu sou a Mariana. Então, sou meio chata com esses negócios. Mas não julgo ninguém. É o meu jeito de ser. Então você vai lá, fala, amiguinho para generalizar, né? Aqui nessa essa caixa, tá vendo essa caixa aqui? De madeira grande, eu vou abrir para você ver, ó. Tá com cadeado. Nesse caso, eu vou fazer com cadeado. Eu vou abrir para você, tem essa chavinha que vai ficar com a tia, tá bom? Aí toda vez que você vier na sessão, você vai usar essa caixa. Vamos ver o que tem dentro da caixa? Aí eu pego, abro a caixa e mostro, ó. Vamos tirar? Você quer ver o que tem aqui? Tem criança que já vai tirando. E tem aquela criança que não chega nem perto que acha que vai sair um tubarão lá de dentro. Mas aí você vai mostrando, né? Então, você tá vendo esses brinquedos aqui? Você pode brincar com eles à vontade, do jeito que você quiser. Eu não estou aqui para falar o que é certo, o que é errado. Aqui é o seu espaço. Isso aqui representa você. É como se fosse o que você está sentindo. E eu vou explicando. Só que assim, essa caixa, como o seu mundinho que tá aí, você tá guardando, é sua. Então a gente tem que cuidar desse mundinho, certo? Então vamos supor, acabou o nosso horário aqui. O que a gente vai fazer? A tia vai falar assim, faltando 10 ou 5 minutos. Quando a tia falar que tá faltando 10 ou 5 minutos para terminar nosso encontro, a gente vai pegar os joguinhos, os brinquedos e guardá-los na caixa.
para que ninguém invada o seu mundo sem sua autorização. Isso daí é uma maneira de ter cuidado com o mundo interno da criança, para ela saber que ali ela pode confiar em você e que ninguém vai invadir isso, tá certo? Então, assim, muitas crianças foram raras a que eu peguei, muito raras as que não guardavam, né? E as que não guardavam, sabe, eu tinha dificuldade de trabalhar essa questão, sabe? Dependendo da criança, eu falava assim, ó, então isso aqui você não está disposto a cuidar, então ele não faz mais parte do seu mundo, certo? Então não vai ficar mais aqui. Ou tem aquelas crianças que dá para você ver que tá com alguma dificuldade de lidar com aquele tema, de lidar, então você põe de volta na caixa. Então isso depende de cada caso, tá certo? Não tem muito um método, isso aí você vai ter que analisar de criança para criança. Deixa eu ver qual oração tá. Então, gente, dá licença só um pouquinho. Eu tava vendo a hora aqui. Então, é assim, tá certo? Então, você vai mostrar, a criança vai pegar, vai brincar. Às vezes te chamam pra brincar junto, às vezes não. Se ela te chama pra brincar junto, brinca, fica à vontade, né? E tá ali, observando o que ela tá fazendo. Mesmo que ela não te chame para brincar, você está observando e está interpretando o que ela tá fazendo. Ó, eu coloquei uma observação aqui, que eu coloquei assim, ó, não sei se esta técnica é usada em outras abordagens psicológicas, pois eu sigo a psicanálise, né, como eu já disse. Mas quem trabalhar com outra abordagem pode colaborar para o nosso conhecimento, que estamos abertos a tudo, tá certo? Conhecer nunca é demais, não é verdade? Não podemos estar fechados para nada. Então, o que Melanie Klein indica com relação aos brinquedos? Melanie Klein indica que os materiais guardados devem ser pequenos. Normalmente são pequenos, porque a caixa não é muito grande. Se você quiser pôr uma variedade, aí tem que ser menor, né? Mas não o suficiente para caber na boca dos menores. Sem contar que os brinquedos devem ser representantes diretos da realidade. Respeitando a realidade cultural das crianças, elas precisam reconhecer esses objetos no ambiente real. O que é? É você colocar os brinquedos de acordo com a realidade. Se você está numa comunidade indígena, você vai pôr um tipo de brinquedo. Enfim, você está numa situação urbana, um tipo de brinquedo. Você está numa situação rural, outro tipo de brinquedo. Tá certo? Então, como eu já expliquei, né? Com a caixa lúdica, a criança é convidada a explorá-la livremente, da maneira que deseja. Nada lhe é direcionado. Estabelece um contrato verbal, que eu já falei, sobre a questão da apresentação, sobre a questão do tempo, do espaço, da caixa lúdica, como ela vai usar, né? O que representa a caixa lúdica, o tempo que ela tem, né? Os 50 minutos, né? Às vezes a criança não tem muita noção do tempo, mas você tem que falar, É um contrato, gente. Assim como você fala com um adulto, você tem que fazer um contrato com a criança. A criança é um sujeito, não esqueça, a criança é um sujeito. Tem que colocar limites, lógico, né? Porque fala assim, pode fazer tudo o que você quiser, até me bater se quiser. Não, né? Lógico que não. Você fala assim, ó, a gente brinca e tal, mas tem que ter não pode me agredir. Que eu já tive criança que tentava bater em mim em sessão, gente. Nossa, sério, eu tive que às vezes assim, pedir um help, assim. Porque a criança ela não sabia nem como lidar com a agressividade dela. Ali na sessão que o negócio estava muito escancarado. Pode convidar para fazer parte dos seus jogos. Durante a sessão, o profissional vai interpretando o que a criança está mostrando e ela sempre responde de alguma forma, ou verbal ou não verbal, através do brinquedo.
E por fim, eu queria dizer assim, quais são os benefícios da ludoterapia? Bom, a gente já disse, né? Auxilia na exteriorização dos sentimentos e das emoções, encoraja a autoexpressão, se expressar do jeito que você quiser. Permite a liberação dos medos, dos conflitos, da irritabilidade, da insegurança, melhora as habilidades sociais dos relacionamentos, facilita a compreensão dos próprios sentimentos por parte da criança, desenvolve a habilidade de lidar com a frustração em situações difíceis e previne futuros conflitos interpessoais. Gente, eu reservei um slide aqui para falar sobre a importância dos pais na psicoterapia infantil. Olha, eu não vou ter tempo muito para falar disso. Eu queria falar de um caso, mas eu vou falar rapidinho. Por quê? Gente, os pais são de fundamental importância no processo de psicoterapia infantil. Sem eles, a gente não consegue, eu digo a gente psicólogo, a gente não consegue fazer nada. A gente precisa da colaboração dos pais nesse processo. Então, papai e mamãe, quando você leva uma criança para fazer psicoterapia, você precisa ajudar o psicólogo e a criança, porque a gente não faz mágica, infelizmente. Ou felizmente, para cada um ter a sua porção de responsabilidade. Se você chegar para o psicólogo e falar assim, ó, toma que a criança é sua, não, ela não é minha, ela é sua. Você trouxe ela aqui para gente ajudá-la a lidar com essa dificuldade. Então a gente vai ajudar. Eu tive um caso, eu falo assim, olha gente, eu acho que foi o único caso infantil para mim que não deu certo. Foi o dia que a mãe falou assim, que a criança não melhorava, era na época uma criança de 5 anos, a criança não melhorava, ela vivia agitada, você via que não era uma agitação química, né? Porque aí você fala assim, é hiperatividade, trata com remédio. Não era, porque ele, infelizmente hoje em dia tudo é tratado com remédio, quando você quer soluções rápidas. Mas ele não melhorava nem com remédio, gente. Onde que estava o problema? Fala pra mim. Era criança de 5 anos, gente? Pelo amor de Deus, né? Aí você fala, mãe, eu não lembro o nome dela agora, mas eu chamava ela pelo nome. Acho que era Ana o nome dela. Ah, não sei. Mas, enfim, mãe, tá acontecendo isso, você não tá sabendo lidar. Olha, foi a mãe que eu mais chamei para orientar. E ela, assim, totalmente se descompensou na minha frente, ficou nervosa, brigou comigo, porque eu tava falando pra ela a real. E ela tirou o menino da terapia. Olha, infelizmente eu não soube o que aconteceu com ele. Mas depois eu ouvi falar que ele estava muito terrível na escola. Então, a gente tem que pensar bem antes de... Não que não vá colocar na terapia, mas a gente tem que participar, gente. Não pode deixar a responsabilidade tudo pro profissional. Olha só a barulheira que tá aqui. Bom, mas enfim. E a maior parte dos casos eu tive sucesso. Tá certo? E é isso. Porque a maior parte dos pais eu fiz um compromisso com eles, todos os pais, né? Eu fiz um compromisso que eles iam ter que colaborar pra gente ter sucesso. Se ele realmente queria o bem do filho dele, a gente tinha que fazer parceria. Eu com a parte profissional, eles com a parte familiar. Tá certo? Tive casos de hiperativo mesmo, que tomava Ritalina na época. Hoje em dia tô meio desatualizada com relação a isso. Mas vou procurar me informar. Ele melhorava com o remédio, mas o emocional dele tava muito abalado, sabe? Muito.
Ele fez tratamento comigo, quer ver? Acho que por uns 8. Peraí, comecei a atender ele em 2003. Acho que até uns 5 anos, mais ou menos, ele tratou comigo. E aí, como eu observei no caso, a mãe também estava bem descompensada, encaminhei ela para psicoterapia, ela foi. Nossa, o menino, sabe? Nossa, ele saiu do meu atendimento, ele entrou com 8 anos, saiu com 13. Ele saiu outra criança, sabe? Vários psiquiatras deram um diagnóstico para ele de psicopata, sabe? Nossa, quando a mãe falou isso, ela ficou surtada, coitada. Aí eu cheguei, conversei com a mãe, conversei com o psiquiatra, expliquei a situação. Nossa, depois eu encontrei com ele. Nossa, tava um mocinho bonitinho, sabe? Responsável, trabalhando, tinha terminado a escola. Nossa, uma graça. Mas porque também a mãe ajudou. A mãe fez a parte dela. Ela precisava fazer psicoterapia, ela fez. Ela precisava de ajuda psiquiátrica, ela procurou. Então é isso, gente. Os pais são de fundamental importância no tratamento da criança, tá certo? Vamos concluir. Eu tenho assim muitos para falar de pais. Nossa, muita coisa. Mas infelizmente aqui no Instagram acho que é só no máximo 1 hora a live, né? E já tá terminando o tempo. Então assim, vamos concluir. Vamos concluir. Sim, brevemente. A ludoterapia se vale de um impulso natural da infância para trabalhar o desenvolvimento e transformação das crianças. Que impulso? É o brincar, né? Você vai brincar. Desta forma, o ato de brincar ganha cunho terapêutico, ajudando os pacientes a se livrarem de suas pendências internas. É isso mesmo, né? Ela vai ajudar, a psicoterapia vai ajudar a liberar o sujeito daquilo que está te incomodando, daquilo que está incomodando ele. Agora, deixa eu ver. Nossa, tem 10 minutos, mas é rapidinho, gente. Eu atendi um caso que vocês não têm ideia. É o caso assim que eu levo pra minha vida, que eu conto pra todo mundo. Porque eu falei, gente, como é que pode, sabe? Eu trabalhei esse menino com a caixa lúdica, ele tinha acho que 7 anos. E ele chegou A mãe chegou desesperada, coitada. Ela chegou falando que o menino não conversava com ninguém na escola, não ia bem na escola e tinha enurese noturna. Aí tá, a gente vai, né? Eu, tranquilo, falei, ué, vamos tratar a criança. Eu lembro o nome dele. Ai, gente, eu amava ele. Aí, só que esse menino não falava comigo. Vocês têm ideia que é passar mais de 1 ano tratando uma criança que você não conhece a voz da criança? E ele não era mudo, ele sabia falar. Mas o que aconteceu, gente? Foi um caso tão legal. Pena que eles tiveram que mudar de cidade, mas ele já estava melhor. Ele já tinha progredido bastante. Ele não falava comigo. E assim, e tinha dia que ele não queria nem entrar na sala. Porque na clínica onde eu trabalhava era longo o caminho até a sala de atendimento. Então tinha dia que ele não queria nem sair da sala de espera. E aí, como tinha feito o contrato com ele, rapidinho, tinha feito o contrato com ele que eu não ia desistir dele, e que nem a mãe dele ia desistir dele, ninguém ia desistir dele. Então eu ia ficar ali, ele quer ficar na sala de espera, um horário dele, ele faz o que ele quer, gente. Eu ficava na sala de espera 50 minutos. A mãe ficava desesperada. Falei, não, eu vou ficar aqui com você. Aí, mãe incomodada, né? Porque você fala assim, eu trouxe meu filho pra tratar, o que essa psicóloga tá fazendo aqui, né? Do lado do meu filho na sala de espera. Depois, com um pouquinho de tempo, ele começou a chegar até a sala de atendimento, só que ele não entrava. Ele não entrava. E eu só consegui fazer o contrato com ele porque o primeiro dia a mãe entrou com ele, né? Então, tudo bem. Então ele já sabia que aquele horário era dele. Aí consegui. Aí ele ficava na porta da sala. Um monte de. Porque eu trabalhava em clínica e escola.
Então tinha um monte de paciente, ficava olhando. E eu ficava ali com ele ali fora. Falei, né? Às vezes eu ficava em silêncio, respeitando o tempo dele. Até que ele começou a entrar, só que ele também não falava. Aí ele começou, aí chegou na sala, tô contando rapidinho. Chegou na sala e sentava na cadeira, mas ele não explorava a caixa lúdica. Não, aí eu peguei, apresentei novamente a caixa lúdica para ele. Aí ele ficava lá, mas era 50 minutos, 50 minutos. Tempo dele. Depois de um tempo ele começou a explorar a caixa lúdica. Mas sem me chamar, sem falar comigo. E olha só que interessante. E eu chamava a mãe dele pelo menos uma vez por mês. E a mãe dele sempre me dando feedback. Um amorzinho. Nossa, que mãe preocupada. Aí ela começou, com o passar do tempo, ela começou a falar assim: nossa, ele diminuiu de fazer xixi na cama. Aí depois, mais de um tempo, nossa, ele já começou a ir bem na escola. Aí eu comecei, falei, nossa. Aí ela falou assim, nossa, ela me chama, e assim, muito boazinha. Nossa, Mariana, tá resolvendo a terapia, hein? Porque eu falei assim, não, é uma parceria, a gente faz uma parceria. E essa mãe, ela me trouxe, quando ela falou que ela precisava, que ela ia mudar de cidade, ela falou assim, eu nunca escutei a voz dele, gente. Não tenho ideia de como que era a voz dele, vocês têm ideia disso? Só na interpretação e na caixa lúdica e respeitando o tempo dele. Ela chegou e falou assim, Mariana, ele parou de fazer xixi na cama, tá fazendo as lições de casa e tá conversando com a professora e com os amiguinhos na escola. Porque essas foram as principais queixas. Olha, gente, que a psicologia, a psicologia em si, né? E eu, como eu sigo a abordagem psicanalítica, que ela não faz, né, com a mente? Se a gente souber trabalhar direitinho, dar espaço para a criança, ela saber que ela está sendo acolhida, independentemente do comportamento dela, porque o que esperam dela? Que ela converse. E ela não quer conversar, ela não vai conversar, ela não quer. Respeita o tempo das pessoas, gente. A gente tem que aprender a respeitar o tempo das pessoas. Tá certo? Então, infelizmente, estou me despedindo de vocês nessa semana. Mas mais pra frente faremos outras lives nos assuntos mais, digo, mais densos, né? Mas espero que vocês tenham gostado, quem conseguiu acompanhar ao vivo, quem conseguiu acompanhar no gravado. Essa aqui vai ficar gravada também. Muito obrigada, um beijo para vocês, espero que tenham gostado.